Obrigado, Aninha. Valeu. Valeu. Então, vamos lá. De novo. Então, nessa questão número 2, a proposta é o anel gira com uma certa, vamos chamar assim, velocidade angular, ou uma certa frequência, e essa partícula com carga positiva passa N vezes por uma secção imaginária por unidade de tempo. A pergunta, então, é qual seria a intensidade da corrente elétrica se essa partícula estivesse viajando com uma velocidade escalar v. Tá, legal. O que a velocidade escalar da partícula tem a ver com o número de vezes que ela passa lá? Pensa assim, a partícula está fazendo um movimento circular uniforme, certo? Movimento circular uniforme. A velocidade tem alguma relação com a frequência? Estou falando da velocidade escalar. Sim ou não? Qual é essa relação? Vamos lá, me ajuda aí que eu estou perdidão. Isso é uma aula de mecânica, né? Movimento circular uniforme, eu não sei nada de mecânica, você tem que me ajudar. É angular vezes o raio? Angular vezes o raio? Bom, legal, vamos começar por aí então. Que a velocidade escalar da partícula é a velocidade angular da partícula vezes o raio da trajetória, que ele chamou de R maiúsculo. Bem igual a ômega R, começamos bem, legal. Eu ainda não estou enxergando a relação com a frequência. Tem a ver com MHS? Não, é um movimento, nós estamos no Simplifica. movimento circular mesmo. Tá? Simplifica o... Desculpa. Desculpa, professor. Não, pode continuar. Não, eu quero que você fale. Você ia falar, eu estou... Sei lá, simplifica o ômega para 2π sobre o tempo. 2π sobre período, né? Putz, verdade, o período. Então a gente também pode escrever assim, ó, velocidade angular é 2π sobre o período. Então, a velocidade escalar é 2πr sobre o período. Beleza, beleza. Então... Continua, está indo super bem. Sei lá, eu não sei se é possível, mas dá para substituir esse T pela frequência? Eu pensei mais na corrente. Você já quer colocar o conceito de corrente? Putz, eu acho que corrente elétrica, ó, vou até fazer aqui em cima, tá? Porque isso aqui ainda não estava na hora da gente mexer, mas corrente elétrica tem intensidade igual a quantidade de carga que passa por intervalo de tempo. Eu sei que a quantidade de carga elétrica que vai atravessar aquela secção depende do número de vezes que a partícula passou por ali, certo? Mas se a partícula passou N vezes, então a quantidade de carga é N vezes Q sobre ΔT. Professor, não sei se é só para mim, mas eu não enxergo nada com essa caneta. Eu também não. Tô forçando a vista aqui para ver se eu consigo enxergar, mas não dá não. O que está acontecendo? É o brilho da lâmpada? Eu acho que é a cor da caneta mesmo. Eu acho que não, acho que é o brilho da lâmpada. Espera aí. Então eu vou fazer aqui, eu vou mudar a cor da caneta, tá? E vou fazer aqui no meio. Tá? Ainda não era a hora disso. A intensidade da corrente ficaria igual ao módulo da quantidade de carga que passa por unidade de tempo. Como a quantidade de carga que passa depende do número de vezes que a partícula vai atravessar a secção, eu posso falar que a corrente é o número de vezes que ela atravessa a secção, vezes a carga dela, dividido pelo intervalo de tempo. Tá certo? Agora dá para enxergar, David? Dá, né? Sim. Uhum. Tá. E aí, isso está virando uma confusão na minha vida. Eu nem lembro mais o que ele quer mesmo que a gente ache.
a corrente. A corrente elétrica. Bom, então ele quer que eu calcule esse I. Certo? Professor, por que eu Oi. não posso substituir esse ΔT pelo período dali? Opa! Se eu substituir o ΔT pelo período, tá? O N vai ser quanto? Eu vou até sair É, do quadro. 1, né? Cada vez que eu saio do quadro, eu não gosto de café, mas vocês não estão vendo. Aliás, vocês querem café? Café é ruim, professor. Opa, este aqui não, este aqui é bom. Principalmente porque Ai, David. foi a dona Fernanda e a dona Fernanda está por perto aqui, então esse café é maravilhoso. Fala pra dona Fernanda que eu tô esperando aqui um cafezinho. Ah, ô, Fernanda, já tem gente, já tem fila para o seu café, Fê. E aí, olha só, então vamos. A gente chegou muito próximo de matar essa questão, muito próximo. Você está tentando fazer isso, você está tentando ligar este período a este intervalo de tempo, não é verdade? Pode ser, mas se ΔT for um período, vamos escrever assim, ó, se ΔT, esse intervalo de tempo, for igual a um período, você concorda que a partícula vai ter dado uma única volta? Então, ela vai ter passado uma única vez, certo? Pela secção. Então, quando o ΔT for igual ao período, o N vai ser igual a 1. Parabéns, David. Parabéns. Eu acho que nós matamos a questão. Tá? Olha só. Eu vou escrever assim. Então, a intensidade da corrente é igual à carga que passou dividido pelo intervalo de tempo, que foi um período. O N é igual a 1, o N desapareceu na relação, certo? O ΔT passou a ser o próprio período. Então, o I é igual a Q sobre P. E como eu vou achar esse P? Ui, está quase lá, está quase lá. Pro, mas ele deixou em função de quê também? Eu sei. Tá? O meu problema aqui já estaria pronto se ele tivesse pedido para deixar em função de T também. Mas ele não pediu para deixar em função do período, então eu vou ter que achar esse período. Ah, professor, dá para você... Pela frequência. Pra pôr Culpa a dele. velocidade escalar. Aqui, ó. É só isolar o T nessa expressão. Passa o T para o lado de cá. Passou multiplicando, não passou? Mas aí eu não quero a velocidade aqui, eu quero só o período. Então eu pego a velocidade que está multiplicando e passo para lá dividindo. Então, quando eu isolo T nessa expressão, eu obtenho T igual 2πr sobre T. Parabéns, matamos a questão. Eu vou terminar de fazer essa questão aqui no cantinho, tá? Então deixa eu apagar isso aqui. Ó, então a intensidade da corrente elétrica seria a carga Q dividida pelo período. E o período é 2πr sobre V. Dividir por uma fração é multiplicar pelo inverso dela, né? Então, a intensidade da corrente seria Q, que multiplica V sobre 2πr. Matamos, achamos. I igual a Q vezes V sobre 2πr. Pro. Oi. Ah, não sei, eu fiz todo um outro raciocínio, eu não sei se eu viajei, porque eu pensei assim, não é o movimento dessa carga não é variável. Não, é uniforme. É uniforme. E ele me deu a velocidade escalar. Sim. Ele especifica bem que é a velocidade escalar. Uhum. Então, se é uniforme, para eu pensar em uma unidade de tempo, eu teria o V igual à variação do espaço ΔS sobre o tempo. sobre ΔT. Isso. O ΔS seria 2πr. Porque ele deu a volta, tá. Tudo bem.
E aí eu isolei o ΔT aí e apliquei na variação de carga, considerando que eu só quero analisar para um N. Porque não tem sentido eu calcular a corrente para mais de um N. Ele não especifica. Na realidade, isso, tudo que você está falando, você tem razão, mas acontece que aqui a gente tomou o N igual a 1 só porque a gente estava considerando uma volta, um período. Mas o N pode fazer parte da expressão, não vai mudar em nada o cálculo da corrente elétrica. Tá? Então, isso vale para ir dando milhares de voltas ou uma volta só. A corrente média é sempre a mesma. Mas você tem razão em tudo que você falou, só que é muito parecido com o que a gente fez, Isa. Só que a gente fez assim, a gente começou aqui, fez uma parada para ir para a definição de corrente, né? Porque alguém estava perguntando, e depois a gente voltou para analisar de onde a gente ia achar o período que a gente precisava. É mais ou menos o que você fez, você não viajou não, você pensou tudo certo. Você pensou tudo certo. Agora, terminada a questão, a pergunta que eu faço para você é o seguinte: esta é uma questão muito complicada? Essa é uma questão muito difícil de você imaginar o que está acontecendo e buscar algum caminho? Ora, se você viu a proposta dele, não é uma questão muito difícil. Mas, cara, quem nunca pegou essa questão antes fica sem ação. O cara fica meio perdidão, falando o que isso tem a ver com corrente, como é... Então, essa é uma questão que causa um estrago razoável numa prova. Tá? Pega o cara de calças curtas, o cara não sabe nem como começar. E ela é simples, é uma ideia simples. É uma ideia bonita até, né? Você consegue fazer uma corrente elétrica com uma partícula só. Isso é muito legal. Isso é uma coisa muito legal. Então, pense o que acontece num acelerador de partículas, quando as partículas ficam dando volta cada vez mais rápido. Tá? Imagina o que acontece lá no acelerador. Você tem uma intensidade de corrente absurda, por quê? Porque as partículas ficam dando volta muito rápido. E quanto mais rápido, maior o valor de N, né? Ou menor o valor do período. Tá certo? Beleza? Oi? Eu ainda não entendi porque o senhor e a Nath falaram da frequência. Ainda não sei, eu não entendi, sinceramente, onde isso ia chegar. Se ela tá sem frequência. Eu não fiz, eu peguei pelo período e nós batemos a questão. Agora, o que é frequência, o David? Frequência é o quê? É quantidade de voltas por unidade de tempo. Por unidade de tempo. Concorda? Número de voltas por unidade de tempo. Deixa eu pôr um N minúsculo para ficar compatível com o que a gente estava escrevendo. Tá? Então, frequência, número de voltas por unidade de tempo. Tá? Corrente elétrica. Pega aqui, ó. Intensidade da corrente. Número de voltas vezes a carga da partícula por unidade de tempo. Percebeu? Olha só, a intensidade da corrente era isso aqui. A frequência é isso aqui. Compara esses dois. Qual é a relação entre corrente e frequência? Ó, o que é número de voltas por unidade de tempo? Não é a frequência? Bom, então a corrente elétrica nesse anel é a frequência vezes o valor da carga. Então, se eu tivesse a frequência, se o cara tivesse montado um enunciado assim, este anel gira com uma frequência de 500 Hz. Qual é a intensidade da corrente elétrica? Ué, então seria 500 vezes a esquerda. Olha que legal. Então, se eu soubesse a frequência, achar a corrente ficaria muito fácil. Tá? E se eu tivesse duas cargas no anel? Se eu tivesse uma segunda carga do lado de cá, por exemplo, uma segunda carga mais Q. Qual seria a intensidade da corrente? Ué, seria a frequência vezes a carga total do anel. O anel tem carga 2Q, então é F vezes 2Q. Então se eu tivesse 10 cargas, a intensidade da corrente seria F vezes 10Q. Professor. Para essa relação, matar a questão fica muito fácil, se ele souber a frequência e souber quantas cargas tem no anel. Ok?
Então, essa é Professor, a relação com a frequência, mas eu acabei não usando, porque a gente foi pensar no período, né? Foi pensar no período. Então, a gente não usou esse raciocínio. Tá bom? professor, Pode falar. nesse exemplo que você deu, se tivesse mais uma carga, é É. possível essas duas cargas acabarem se chocando, tipo, mesmo ela estando em sentidos inversos? Desculpa, se tivesse duas cargas, se tivesse três cargas. Ali que você colocou no desenho, tipo, mais uma carga ali, É, sabe? é. É possível, por exemplo, as duas cargas que, sei lá, se chocarem por algum Ah, motivo? não, David. Nessa questão, esta partícula eletrizada está presa no anel. E eu posso pôr quantas partículas eletrizadas eu quiser presas no anel. Como elas estão presas no anel, cada vez que o anel dá uma volta, todas elas dão uma volta. Então elas têm o mesmo período, têm a mesma frequência, etc. Elas nunca vão colidir. Tá? É mais ou menos o que acontece, por exemplo, com os satélites de telecomunicação. Tá? Você tem satélites de telecomunicação e eles estão todos na mesma altitude. Então, por que eles não colidem? Bom, eles não colidem porque se eles estão na mesma altitude, eles têm a mesma velocidade. Tá? Eles têm a mesma velocidade angular, eles têm o mesmo período, eles têm a mesma frequência. Então, quando um dá uma volta, todos dão uma volta. E aí nunca há aproximação ou afastamento entre eles. Tá certo? Tudo bem? Por isso que a coisa lá é segura. Fala, não, tá cheio de lixo lá em cima, vai botar mais um satélite, vai acontecer um desastre. Olha, teoricamente não. Porque se todos eles estiverem na mesma altitude, todos eles estão com a mesma velocidade, estão girando juntos, quer dizer, um nunca vai encontrar o outro. Tá certo? A menos que aconteça algum acidente tipo variar a velocidade de algum deles. E às vezes acontece, né? Pode variar a velocidade vamos chamar assim, de um pedaço de lixo espacial, pode variar a velocidade porque ele colidiu com um asteroide. Então se um deles mudar de velocidade, pode apostar que ele vai encontrar com os outros. E aí vão acontecer os acidentes. Tá certo? Tudo bem? Mas enquanto isso, não. Enquanto tiver tudo bonitinho, todos giram juntos. Então você pode pôr 1 milhão de partículas presas no anel. Elas nunca vão se encontrar. Tá legal? Belezinha? Olha só. Questão básica, tá? Envolvendo o conceito de período, frequência, movimento circular, mas dá pano para manga, né, cara? Porque a questão de eletricidade, a parte de eletricidade dela era simples. Dá pano para manga, não tem. Com certeza, se a gente começar a discussão aí, vai vir um monte de ICs, né? Questão número 3. Já pode começar a fazer enquanto eu faço o gráfico aqui na frente, tá? Cachorro, você está extremamente chato, cara. Vocês estão ouvindo o cachorro gemer? A impressão que dá é que a Fernanda tá torturando o cachorro, mas não é verdade, não. Ela só pôs a coleira nele, vai levar ele para passear, ele fica assim. Ele é comportado, porque os meus dão uns escândalos, a minha cachorra chora até sair na rua. Então, esse cara faz isso. É horrível. Daí Mas ele você- é comportado, a minha é escandalosa, histérica. Então, mas olha só, em breve, se der tudo certo, tá? O cachorro não vai mais interferir nas nossas aulas, não. Tá bom? Por isso, a gente arruma um cantinho para eu montar a minha sala de aula isolada. Já fizeram, né? Questão. Já. Já? Na minha vez, né? Questão 3, né? Exercício 3. A gente tem aqui um gráfico da intensidade da corrente elétrica em função do tempo. Certo? Então, o gráfico está assim. A corrente elétrica começou com o valor 32 e foi até o valor 64 em quanto tempo? 6 6 segundos? segundos. Isso. Então, são 32 amperes aqui, até 64 amperes. Professor, é miliampere. É miliamperes. Ótimo. Viu?
professor pode ficar distraído à vontade, tem sempre gente ligada, tem seguinte. Tá bom. Então, essa é uma corrente transitória, né? Tá certo? A primeira pergunta que ele me faz é: qual a carga elétrica que atravessa a secção transversal do condutor em 6 segundos? Então, item A. Qual a carga elétrica que atravessou a secção transversal do condutor em 6 segundos? O que eu faço? Área. Isso. Como você tem corrente variável, certo? Como a corrente é um transitório, a quantidade de carga elétrica tem que ser determinada pela área debaixo do gráfico. Ok? Área de que figura geométrica? Ô, professor, Oi. uma coisa que eu não entendo, por que tem que ser a área toda e não só do triângulo? Opa, isso é uma propriedade dos gráficos. Velocidade em função do tempo, potência em função do tempo, alguma coisa em função do tempo. Tá? Se a área debaixo do gráfico significar alguma grandeza, o valor dessa grandeza sempre será numericamente igual à área compreendida entre a linha do gráfico e o eixo horizontal. Sempre. Tá? Isso vale para todas as propriedades de área. É sempre entre a linha do gráfico e o eixo horizontal. Beleza? Vamos lá, vamos calcular então. O módulo da quantidade de carga elétrica que atravessou a secção do condutor vai ser a área de um trapézio. Alguém lembra como é que calcula a área de trapézio? Base menor mais base maior vezes altura dividido por 2. Isso aí, perfeito. Então vai ficar assim, ó. Quem é a base maior do nosso trapézio? 0 a 64. De 0 a 64, mede 64. Mais. Quem é a base menor do nosso trapézio? 32. 32. Só que a gente não pode esquecer que está em miliamperes, né? Se a gente vai calcular a carga no sistema internacional, então a gente tem que converter essas correntes elétricas para amperes. A conversão é multiplicar por 10 a menos 3. Ok? Então, base maior mais base menor, convertida já para amperes, vezes. Quem é a altura? 6. A altura do nosso trapézio, 6. Isso aí. Está em segundos, não precisa converter. Então, ficou assim. 64 mais 32, vezes 10 a menos 3, vezes 6. Tudo isso dividido por 2. Então, o módulo da quantidade de carga elétrica que atravessa a secção do condutor seria 96 vezes 6. 96 vezes 6 dá quanto? Faz aí para mim, rapidinho. Fica olhando com essa cara de o professor faz. Não, pode fazer. 576. 576, certo? Então, isso aqui vezes isso deu 576, vezes 10 a menos 3 dá 0,576, tudo isso dividido por 2. Resultado, o módulo da quantidade de carga elétrica que atravessou a secção seria 288. Isso, olha só que mulher rápida. 288. 0,288 coulombs. Tá, se você quisesse, você poderia até tirar esse 10 a menos 3 da expressão, fazer o cálculo e dar a resposta em milicoulombs, já que a corrente estava em miliamperes. Mas podia ter escrito 288 milicoulombs. Mas eu prefiro fazer a conversão porque eu morro de medo que o aluno comece a fazer as contas e esqueça que lá em cima está em miliamperes. Tá? Aí ele chega lá no 288 e fala, vamos, 288 coulombs. Perdeu a questão. Perdeu a resposta da questão. Daí, camarada, item A dessa questão, tranquilo, né? É o clássico do clássico. Beleza. Então vamos para o item B. Item B,
Qual o número de elétrons que nesse intervalo de tempo atravessaram a secção, não, atravessou a secção. Qual o número de elétrons que atravessou a secção do condutor? É igual a N vezes E? Isso, olha só. Então, eu posso escrever assim, ó, que o módulo da quantidade de carga elétrica, na realidade, corresponde ao número de elétrons vezes o módulo da carga do elétron. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Uau, tinha se esquecido disso. Pode não, né? Carga elétrica elementar é uma das constantes mais importantes da eletricidade. Tá certo? Então, o número de elétrons que atravessou a secção deve ser o módulo da carga elétrica dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá certo? Ou se você quiser, 16 vezes 10 a menos 20, tá? O 16 é uma potência de 2, né? Divisão por potência de 2 sempre dá conta exata. Então, desculpa, quando eu falo conta exata, eu não disse resultado inteiro, tá? O resultado pode ser decimal, mas a conta sempre é exata. Então, leva a conta até o final, cara. Nada de preguicinha aqui, tá? Então, o N vai ser igual a 0,288 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu sei que você adora números, tá? Então, você deve estar se divertindo aí com essas contas. Eu vou só esperar o seu resultado, tá bom? Tudo bem? Então, vamos lá. Faz essa conta para mim. 1,8 vezes 10 a 18ª. 18ª, isso aí, ótimo. N é igual a 1,8 vezes 10 a 18ª, o quê? Coulombs. Não, Volts. É número de elétrons. isso. Não pode esquecer que a gente está falando de número de elétrons, né? Então, se isso daqui é número de elétrons, toma muito cuidado na hora de dar a resposta, porque número de elétrons é sempre número inteiro, né? Se é número inteiro, então o expoente do 10 não pode ser negativo. Tá legal? Não faz o menor sentido o número de elétrons aparecer aqui com 10 elevado a menos alguma coisa. Tá bom? Então, 1,8 vezes 10 a 18 elétrons, tá? Isso é um número inteiro, e é um número inteiro bem grandão, né? 10 a 18ª elétrons, mais ou menos. Belezinha? Tá tudo tranquilo até aqui? Sim? Esse daqui também. A segunda pergunta é a clássica das clássicas. Então, vamos apagar o gráfico e vamos lá para o item C. Item C. Próxima pergunta. Qual a intensidade média de corrente entre 0 e 6 segundos? Tá, então, galera, por definição, a corrente elétrica, a intensidade média da corrente elétrica é um módulo da carga total que atravessou a secção dividido pelo intervalo de tempo total. Tudo bem? Então, a gente podia fazer assim, ó. A intensidade média da corrente elétrica é o módulo da carga total dividido pelo intervalo de tempo total. O módulo da carga total era, cadê? O módulo da carga total está aqui. É 0,288. Dividido por intervalo de tempo total. Eu apaguei o gráfico aqui, mas era quanto? Era 6 segundos? É isso? Isso. Ok. Então, 0,288 dividido por 6 vai dar uma intensidade média de corrente igual a 0,028 por 6 dá 4. Então, 4, 48 por 6 dá 8. 0,048 amperes, tá? Que também podia ser escrito assim, ó, 48 miliamperes. Daqui, também, questãozinha básica, né? Então,
Tá aí, resolvemos as três questões. Mas eu queria te mostrar uma coisa. Tá certo, o caminho certo é esse daqui. Isso aqui é a definição de intensidade média de corrente. Mas a corrente variou linearmente com o tempo, não foi? Olha lá no gráfico, não é uma linha reta? Bom, se a corrente variou linearmente no tempo, então eu posso falar assim, que a intensidade da corrente média é igual à corrente final mais a corrente inicial dividido por 2. Certo? A corrente final era 64, a corrente inicial era 32, dividido por 2. Então, a intensidade média da corrente seria 96 dividido por 2, que dá 48 miliamperes. Certo? Tá, duas soluções para a mesma questão. Aí a pergunta é assim, a banca examinadora vai aplaudir qual desses dois candidatos? O que sai pelo conceito, portanto, ele usa a física, o conhecimento da física, ou o que sai pela média aritmética e, portanto, usa propriedades matemáticas? Ué, parabéns para os dois. Tá? Parabéns para os dois. As duas resoluções estão corretas. A segunda resolução me deixa em dúvida sobre o candidato no seguinte aspecto. Tá? Será que esse candidato usou essa propriedade porque ele percebeu que a variação é linear? Ou será que ele pensa que vai ser sempre assim? Porque se a variação não for linear, não vale mais. Mas essa daqui continua valendo sempre. Tá bom? Então só precisa tomar cuidado com esse aspecto. Belezinha? Mais uma. Vamos lá? Questão número 6. Dá uma lida aí. Essa questão é bonitinha. Dá uma lida. Vou apagar aqui no cantinho, tá? Pode ser? Pronto, galera. Posso fazer? Você sabe o caminho já ou não? Ô, Isa? Isa? Oi? Achou o caminho? Achei, mas eu Achou, usei o beleza. que errado. Bem, Eu pus 70, não 75. ah, ok. Ok. Bom, vamos lá. Posso fazer esse? Vamos fazer. Questão número 5. Unicamp. Ah, texto para questão. Ah, putz, eu marquei 6 aqui. Desculpa. Cheguei mal. Questão número 5.
Tá, então texto para a questão. Atualmente, há um número cada vez maior de equipamentos elétricos portáteis, e isso tem levado a grandes esforços no desenvolvimento de baterias com maior capacidade de carga, menor volume, menor peso, maior quantidade de ciclos e menor tempo de recarga, entre outras qualidades. Questão. Outro exemplo de desenvolvimento com vista a recargas rápidas é o protótipo de uma bateria de íon-lítio com estrutura tridimensional. Considere que uma bateria, inicialmente descarregada, é carregada com uma corrente média IM igual a 3,2 amperes até atingir sua carga máxima de Q igual a 0,8 ampere-hora. O tempo gasto para carregar a bateria é de... legal. Então, a carga máxima que a bateria pode acumular é 0,8 ampere-hora. Opa! Eu estava trabalhando aqui nos outros exercícios, calculando quantidade de carga em coulombs, né? Coulomb é sistema internacional. Tá? A carga dada em ampere-hora não está no sistema internacional. É uma salada de unidades, tá? Mas já deixa claro para mim que para calcular essa carga, eu uso corrente elétrica em amperes e intervalo de tempo em horas. Tá certo? Então, não pode esquecer disso. Passou, que porcaria, 0,8 ampere-hora, mas na pilhazinha recarregável que eu comprei estava 1.200. Desculpa, 1.200 daquela pilha é 1.200 miliampere-hora. Na realidade, é 1,2 ampere-hora. Tá legal? Então, o 0,8 ampere-hora não é tão ruim assim. Vamos lá. Eu tenho, então, a quantidade de carga, eu tenho a intensidade da corrente, e basta lembrar que corrente é quantidade de carga em módulo por unidade de tempo. Se eu quero saber o tempo de carga, eu inverto essa relação. Eu escrevo assim, ó, ΔT deve ser igual ao módulo da quantidade de carga dividido pela intensidade da corrente elétrica. Certo? Portanto, o intervalo de tempo para carregar essa bateria seria a carga total que ela vai acumular, que é 0,8 ampere-hora, dividido pela intensidade da corrente, que é 3,2 amperes. Ó, 0,8 dividido por 3,2, 8 dividido por 32 é 1/4, não é? Então, o ΔT é 1/4. Mas é 1/4 de quê? Hora. Hora. Tá certo? Então, usando o tempo em horas. Portanto, o tempo de carga dessa bateria é 1/4 de hora. Em minutos é quanto? 15 minutos. 15 minutos. Isso aí. 15 minutos. Envolve aqui um conceito interessante, né? Porque há sempre dois parâmetros que norteiam a nossa busca por baterias melhores, né? Uma delas é a questão da autonomia. Eu quero uma bateria que dure muito tempo, né? A outra delas é tempo de carga. Se eu tenho uma bateria que tem uma capacidade de carga imensa, o tempo de recarga dessa bateria também vai ser imenso. Não é verdade? Então, talvez seja mais interessante ter baterias que tenham uma capacidade de carga menor, mas que, em compensação, carreguem muito mais rápido. Tá certo? Belezinha? Ok? Então, questão Professor, número 1. Fala. acho que você pulou uma questão, hein? Então é por isso que eu... Nossa, cara. Aqui na apostila tem 2,6. Não. Já te falo por que eu pulei, tá? É porque o texto está numa tela reduzida para mim. E aí eu bati o olho de questão 6. Falei, mas com questão 6 eu não fiz a 5 ainda. Tá? Aí eu achei a questão 5 e falei, então é a 5. Não é, que não era 6, era a questão 4. Vamos lá, agora sim. Eu misturei as coisas aqui.
Então, vamos lá, para a questão número 4. Você sabe que a numeração dos exercícios dessa apostila foi feita por um físico, né? Galera, eu acho que a gente tem mais 5 minutos de aula, é isso? É. Sim. Então, eu vou fazer essa questão com vocês, tá? Tudo bem? A questão 4, não, 4. A questão 4 diz assim: o carro elétrico é uma alternativa aos veículos com motor a combustão interna. Qual é a autonomia de um carro elétrico que se desloca a 60 km por hora se a corrente elétrica empregada nessa velocidade é igual a 50 amperes e a carga máxima armazenada em suas baterias é Q igual a 75 amperes hora? Tá, legal. Então, a autonomia para um automóvel deve corresponder à distância máxima que ele pode percorrer com essa carga que ele dispõe. Tá certo? Então, duas coisas a pensar. Primeiro, se a carga máxima da bateria é 75 amperes hora, uma bateria inicialmente com carga máxima, trabalhando numa corrente constante de 50 amperes, vai durar quanto tempo? Bom, vamos ver. Eu sei que a intensidade da corrente elétrica é igual à quantidade de carga armazenada dividido pelo tempo de duração da bateria. Certo? Então, de novo, eu inverto essa relação e escrevo que o intervalo de tempo de duração da bateria é o módulo da quantidade de carga armazenada dividido pela intensidade da corrente. Certo? Então, o intervalo de tempo de duração deve ser igual a 75 amperes hora dividido pela corrente em amperes. 50. Certo? Eu acho que 75 dividido por 50 vai dar 1,5 o quê? Ora, nós estamos trabalhando em ampere hora, portanto, o tempo sai em horas. Legal? Então, com essa intensidade de corrente elétrica, essa bateria teria uma duração de 1h30. Agora, a autonomia tem a ver com a distância que esse veículo pode percorrer. Então, tá. Vamos supor que ele mantém a velocidade constante. Se a velocidade é constante, então ela deve ser igual ao deslocamento por unidade de tempo. Certo? Movimento uniforme. Tudo bem? Se eu passar o ΔT para o outro lado, eu acho ΔS igual a V vezes ΔT. Ok? Então, o deslocamento escalar desse móvel seria igual à velocidade que ele manteve constante, 60 km por hora, vezes o intervalo de tempo, 1h30, 1,5. E 60 vezes 1,5 costuma dar quanto? 90.
90 quilômetros, isso aí. Tá? Então, dadas as características da bateria, a carga máxima que ela possui, a corrente elétrica de funcionamento da bateria, eu consigo até saber qual é a quilometragem máxima que esse automóvel pode percorrer com a bateria. Então, eu tenho uma estimativa de autonomia. Tá? Vai ser cerca de 90 quilômetros. Claro que eu devo esperar que daqui a 90 quilômetros, no máximo, exista algum posto de reabastecimento. Beleza? Tudo bem, galera? Sim ou não? Sim. Sim? Então tá. Ó, a questão número 7, é 7 não, é 6, né? A verdadeira questão número 6 é uma questão que você pode matar por regras de 3, tá? Tudo bem? Beleza? Então fica tranquilo, pega essa questão, tá? Eu separei uns exercícios de tarefa para vocês, tá bom? Mas tá aqui, tá no meu desktop. Eu vou mandar já para vocês lá no WhatsApp da sala, tá bom? Belezinha? Cara, passa rápido demais isso. Rápido demais. Gente, foi um prazer, foi muito legal trabalhar com vocês de novo, tá? Eu espero que vocês tenham um bom final de semana, que vocês consigam descansar um pouquinho, tá? Se Deus quiser, semana que vem a gente está de volta, tá bom? Beleza? Com certeza, professor. Trabalhem em paz aí, na semana que vem a gente volta a conversar. Beijos e abraços para todos, tá? Até Tchau, mais. professor. Valeu. Bom Tchau. final de semana. Pra vocês Beijão. também. Doutor, bom final de semana. Tá, tchau, Aninha. Até mais. Bom final de semana, Isa. Tá? Tchau, professor. Bruna, Obrigado. Viu? Bom final Felipe, de um semana. abraço, cara. Bom final de semana. Tá bom? Larissa, Gabriel, Aline, Tchau, Luísa. professor. Tchau, Larissa. Bom fim de semana, tá? Tchau, senhor. Tchau, Luísa. Gabriel, Bruna, Samuel, Ana Alves e Silas, um abraço para vocês, tá? Bom fim de semana. Eu vou encerrar aqui, tá bom? Até mais, gente.